Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto. Estamos falando sobre o universo. Então, nas últimas aulas, eu falei sobre o sistema solar, sobre a origem do sistema solar. Falamos sobre os astros que formam o sistema solar, né? Então, falamos dos planetas, asteroides, meteoritos, cometas, satélites naturais, satélites artificiais. Falamos sobre os planetas anões, sobre as órbitas e etc, né? Os movimentos dos planetas. Vocês lembram lá do oitavo ano que a gente via, né? Então, rotação, transformação, essas coisas. Vocês têm que saber lá quem foi a gente já viu isso no oitavo ano. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre as ideias que permeiam o conceito de universo, né? E como essas ideias elas se expressam em diferentes tipos de sociedade, em diferentes tipos de povos diferentes, de comunidades diferentes e associação de pessoas diferentes, né, por assim dizer, e como o pensamento sobre o universo e sobre aquilo que está fora do nosso planeta, ela permeou as diversas sociedades ao longo do tempo de formas diferentes, né, até hoje em dia, obviamente, quando a gente tem um amplíssimo, mas ainda insuficiente conhecimento para compreender, né, toda a dinâmica do universo, toda a dinâmica do cosmos, né, de tudo que está fora. Né. Existem teorias, né, e comprovações de teorias recentes, né, teorias bem antigas, como teorias de Einstein, né, dos buracos negros e por aí vai, que hoje em dia vem se comprovando, aquela modelos teóricos hoje em dia já por observação, né, e muita pesquisa e muita tecnologia, já se percebe que várias dessas ideias realmente existem. Né. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as estrelas, as histórias e os costumes que estão ligados às pessoas. Né. Então, desde muito da antiguidade, da Grécia Antiga, os corpos celestes eles levantam muitas questões, né, e despertam muita curiosidade, né, de pessoas de diferentes culturas, né, da Grécia Antiga, até dos povos não ocidentais, né, orientais, né. Então a gente olha para quem tem essa curiosidade, obviamente, olha para o céu noturno, né, e observa estrelas, planetas. Às vezes acho que é uma estrela, mas pode ser um planeta, né. E isso gera muita curiosidade, né. Então esses pontos luminosos no céu, principalmente no céu noturno, são obviamente astros que estão dispostos no universo, né. Alguns estão mais próximos, né, da gente, mas outros estão muito distantes. E um hábito que era muito comum na antiguidade era a mente humana com o processamento de buscar padrões, né, em tudo que a gente observa, conexões, né. Tinha aquelas ideias de fazer as ligações, né. Então esses povos antigos eles faziam as ligações entre essas estrelas tão próximas e a partir daí observavam uma série de formação de imagens e que representavam diferentes povos diferentes, representavam e explicavam processos diferentes, né. Então cada um desses povos eles viam no céu histórias sendo contadas de entidade, deuses e outros aspectos que estavam ligados à sua cultura, né. Então vários são os motivos, né, que existem diversos motivos que fizeram com que esses povos e civilizações eles usassem as estrelas para representar imagens, né? Ou seja, para formar imagens, como eu trouxe o exemplo aí das constelações que representam o que a gente chama dos signos do zodíaco. Né? Algumas vezes, né, elas têm algumas histórias importantes, né, a ser passadas para os seus descendentes. Né? Então eles contavam a história do seu povo a partir das estrelas e representavam essas histórias no céu. Né? Ou seja, era uma maneira de que todo mundo se lembrasse. Era escrito no céu a história daquele povo, estava escrito no céu e eles podiam sempre contar essa história para os seus descendentes. Né? Tinha outro motivo também que é bastante além de contar a história do seu próprio povo, né? É a associação da observação das estrelas às épocas do ano. Né? Ou seja, então eles observavam quando certas constelações, quando certas estrelas apareciam, era o momento da colheita, era o momento de plantar,
era o momento quando iriam começar as chuvas e quando ia ter as cheias dos rios, por exemplo. A partir de como a Terra está fazendo esse movimento de translação e de rotação, fazendo a translação ao redor do Sol, em certos momentos é possível ver certas constelações e outros não. Então, quando essas constelações elas apareciam, as constelações que são esses conjuntos de estrelas, né, elas apareciam, elas davam vários indicativos, né? Nem todos os povos, obviamente, eles desenvolveram a forma de escrita, né? Com a qual eles pudessem registrar as suas histórias, né? E mesmo nas civilizações que tinham comunicação escrita, como por exemplo a civilização grega, a maioria das pessoas não sabia ler e escrever, né? Tinha, mas era a maioria das pessoas que sabiam ler e escrever, né? E muitas pessoas também, a grande maioria das pessoas não tinham acesso aos livros, né? Que eram escritos lá nos famosos papiros, né? Então era muito importante usar as estrelas, né, esses pontos de luz no céu, porque porque para muitas pessoas a história passava de geração em geração a partir da oralidade, ou seja, a partir da fala e a partir da demonstração do que acontecia no espaço, era uma forma de mostrar aquilo que estava sendo dito, né? Então tem uma série, tem esses exemplos aí, mas tem uma série nos povos indígenas, né? Tem representação, né? Povo indígena aqui no Brasil tem representação de uma constelação que chama do Homem Velho, né? Que aí ela trazia uma lenda do Tupi-Guarani que tinha toda uma lenda do Homem Velho que se casou com uma mulher jovem. E aí depois de um tempo essa mulher se apaixonou pelo irmão do marido, né? E para ficar com o cunhado ela acabou, né, cortando a perna do homem velho, né? E ele acabou morrendo. Então tá uma representação no espaço, no imagem, vocês botarem no Google bem fácilzinho de achar. É como se fosse um velho com a bengala com a perna cotoca, né? E aí, como os homens se tiram pena desse homem velho que tinha ficado o cotoco morrido, eles levaram e transformaram ele nessa constelação no espaço. Então isso é só um exemplo, né? Então como eles observavam, eles iam contar, essa era uma história que eles contavam observando aquele homem velho que estava lá no espaço, e essa referência atemporal permaneceu para sempre, né? Já que existe para sempre, não, por muito tempo, né? Até hoje, né? Obviamente que as estrelas não vivem para sempre, né? A gente vai ver isso na próxima aula, mas isso é um exemplo do que a gente pode compreender nesse aspecto. Então, além dessa história, né, de outras histórias dos indígenas, além dos indígenas brasileiros, né, outros povos eles também observavam as mesmas estrelas, né, que eles, né, quem está olhando para o céu está vendo as mesmas estrelas, e com eles desenhavam outras figuras, né, que representavam histórias importantes para eles, né? Então, o interessante era que cada tipo de cultura ela fazia associações e conexões, formava imagens diferentes de cada um deles. Então, cada um fazia essas associações e tinha suas próprias histórias, né? Ou seja, eles formavam imagens diferentes. Como eu falei, a mente humana é capaz de fazer diversas combinações para formar imagens diferentes. Por exemplo, aqui tem aqui essas constelações aqui, mas povos diferentes poderiam fazer conexões diferentes, né? Então todas essas figuras imaginárias que eram representadas pelas estrelas, elas são chamadas, que eu estou falando aqui, que são as constelações. Que mesmo quando se tem a mesma estrela, pode acontecer de uma mesma estrela fazer parte de duas constelações, né? Então, por exemplo, a gente tem aquela constelação das Três Marias, que a gente vê no céu noturno aqui no Brasil, que a gente facilmente se olha para o céu, você vê as três juntinhas, elas são ao mesmo tempo o cinto da figura da constelação de Órion, né? Que é uma outra constelação, né? Tem as Três Marias, mas elas também fazem parte da constelação de Órion, por exemplo. A União Astronômica Internacional, que é o IAU, né? A União IAU em inglês, na sigla, né? Então, International Astronomic Union, né? Que é a União Astronômica Internacional, ela definiu 88 constelações como as constelações oficiais, e divide o céu geometricamente em 88 regiões. Então, qualquer estrela que estiver em uma região associada a uma determinada constelação faz parte dela, né? Então a gente tem eu trouxe esses exemplos, mas tem um mapazinho das constelações, né? De todas as constelações. Então a definição dessas constelações pela IAU, né, pela União Astronômica Internacional, ela não significa que existe uma figura cultural de maior valor que outra, né? Ou seja, eles não vai dizer essa definição que geralmente fazem aquelas definições mais ocidentalizadas, né? Mas isso eles fizeram
para dividir o céu em regiões, como se fosse um quebra-cabeça, né, e poder nomear cada parte, que é importante para que a gente possa localizar mais fácil. Ele não quer dizer que oficialmente, não é que existe oficialmente essas são as constelações e as outras. Então, por exemplo, a constelação do Homem Velho dos indígenas, do Guarani não existe, não é isso. Né? É uma forma para que eles tentaram uniformizar de uma forma que tente localizar. Então, quando alguém se refere a uma estrela numa região, na região 53, próxima à constelação do blá blá blá, fica mais fácil dos cientistas identificarem e das pessoas que também, os curiosos sobre a astronomia, que estudam astronomia, também identificam onde estão as coisas. É mais um mapa estelar, né, do que necessariamente dizer que esses são os nomes oficiais das constelações. Não, são a nomenclatura dada pela União Astronômica Internacional para facilitar as posições. Né? Então, por exemplo, quando se encontra uma nova estrela, né, uma forma de comunicar sua localização é justamente indicar em qual constelação ela se encontra dentro dessa constelação. Então, se alguém descobre uma estrela nova, ele vai dizer onde é que ela está nessas 88 regiões, nessas 88 constelações. Né? É basicamente um quebra-cabeça, né? Ou seja, as constelações são um quebra-cabeça no espaço e nomear cada uma delas é importante para a gente conseguir localizar e facilitar o estudo dessas regiões do universo. Então, é mais para facilitar do que para dizer que essa é a história oficial das constelações, não é isso, né? Então, esse termo constelação ele é usado apenas quando se trata de uma das 88 constelações que são definidas pela União Astronômica Internacional, né? Se não for assim, a gente costuma usar o termo figura imaginária ou asterismo, né? Quando a gente se refere a coisas que não sejam dessas 88 constelações, desse mapa galáctico, por assim dizer. Né? Certo? Então, de acordo, por exemplo, com essa convenção, as Três Marias são um asterismo presente na constelação de Órion, ou seja, é uma constelação, uma figura imaginária que faz parte de uma constelação oficial. Né? Então a gente chama de asterismo. Aí se refere a constelações. Quando a gente está se referindo às constelações oficiais da União Astronômica Internacional, e asterismo é o termo que a gente emprega para tratar de figuras ou formações estelares que não são essas oficiais, certo? Deixa eu ver se eu consigo botar para vocês aqui. Pronto, gente, eu fiquei aqui futucando, foi porque eu estava tentando colocar aqui a carta celeste. Então aqui a gente tem a representação aqui da carta celeste. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Essa aqui é a carta celeste aqui das 88 regiões do... Então esse seria o mapinha aí das 88 regiões descritas pela União Astronômica, né? Então vocês vão observar que tem todas as regiõezinhas aí. Então veja que todas as constelações, a gente tem a representação de todas as constelações e como a gente pode representar elas, certo? Não só nos povos indígenas, né, mas por exemplo na Grécia Antiga, a Grécia que ocupava um extenso território na Europa, eram cultuados vários deuses, né? Então eles eram politeístas, né? E suas histórias fazem parte da mitologia grega e muitas constelações do céu são relacionadas a essa mitologia, né? Então, por exemplo, a história da constelação de Órion, né? Que possui uma série possui estrelas, né? que são comuns em constelações, por exemplo, da Homem Velho do Tupi-Guarani, né? Então, a Três Marias, o Homem Velho do Tupi-Guarani fazem parte da constelação de Órion, por exemplo. E na Grécia Antiga, nesse Órion, ele era um caçador, né, que ele era amado pela deusa Artemis, que é a deusa da caça, né, e da castidade. E por ciúme, né, o gêmeo de Artemis, que era o outro deus grego, que era o Apolo, ele mandou um escorpião gigantesco picar Órion, né? E aí, antes, como ele viu que ele tem que matar, ele se jogou, né? A Órion se jogou no mar junto com seu cachorro, né? Para escapar desse escorpião, esse cachorro que era o Sirius, né?
e quando já estavam bastante longe, quase escapando, né? Então quando eles estavam lá fugindo nadando, aí Apolo desafiou Artemis a acertar um ponto no mar com arco e flecha, né? Ela era a deusa da caça, né? Ela deu essa flechada e não sabia que era Orion e seu cachorro, acabou matando eles. Aí a Artemis pediu a Zeus, que era o pai dela, para manter ele vivo no espaço, né? Nos céus, né? Então ele formou aí, por isso que formou a constelação de Orion. E também o cachorro dele também virou também uma constelação, que é a constelação do Cão Maior, que está junto da constelação de Orion. E Apolo pediu também para os Zeus, também era seu pai, né? Para levar também seu escorpião para o espaço, e aí tem a constelação do escorpião também. Então ele só aparece no céu em momentos opostos, né? Então numa estação aparece Orion, que é o maior, e na outra estação do ano aparece o escorpião, para eles ficarem de forma oposta no espaço. Ou seja, então são várias histórias que vão formar que vão formar, né, essas mitologias e contar essas histórias de povos diferentes. Então, algumas constelações elas funcionam também como referências no espaço, certo? Como é o caso da Cruzeiro do Sul, né? Então as estrelas elas são utilizadas pelos povos e civilizações diferentes de maneiras diferentes, como eu já falei no começo na aula, e algumas delas indicam a passagem de um tempo, né? Por exemplo, orientando a vida cotidiana, né? Quanto aos ciclos naturais, período de caça, de agricultura. E essa utilização das estrelas ela não é restrita especificamente às sociedades indígenas. Então, como eu falei, na Grécia Antiga eles utilizavam, no Egito, por exemplo, a observação da constelação de Orion também era utilizada para identificar o início da cheia do rio Nilo, que era fundamental para o modo de agricultura deles, como vocês devem saber das aulas de história, né? Então, as outras utilidades das constelações, além de contar histórias e explicar origens, orientar comportamentos, né? Então, diferente da finalidade finalidade prática em si, alguns motivos são mais simbólicos, não materiais, mas também tem alguns que são muito importantes, né? Então, além de serem criados por diferentes motivos e por diferentes povos, né, os agrupamentos de estrelas elas foram nomeados de diferentes formas e em épocas diferentes na história humana, como eu falei, na constelação de Órion, de Escorpião, que existem desde a antiguidade até hoje, né? Mas existem constelações como a Cruzeiro do Sul, que é representada aí por esse conjunto aí, a Rubídia, a Delta, a Epsilon, a Alpha e a Beta Mimosa, e aqui a gente tem a Beta Centauro e a Alpha Centauro, que só foram utilizadas na época das grandes navegações, e eram utilizadas o Cruzeiro do Sul, né, na época a Igreja Católica era muito forte nessa época, das grandes navegações. Então esse Cruzeiro do Sul eles utilizavam ela para poder se orientar, ou seja, eles utilizavam como se fosse uma bússola, né, uma forma de orientação das navegações. Existe uma série de mitos e explicações que tentam explicar a origem de tudo, né? Então na mitologia grega, né, se acredita que no começo era tudo uma desordem, né? Que existia apenas o deus Caos, e a partir daí um dia recebeu a cria deusa Gaia e etc. E aí foi formando, né? Tem toda uma historinha. Nos indígenas também tem a sua explicação, né? Para a formação da natureza, a série de deuses que vão explicar a origem de tudo. Já mesmo assim no mito oriental, né? Do Yin e Yang, né? Pensar na ideia do, como é que chama? Dos hindus lá, dos deuses, né? E o Deus criou tudo, Brahma e Shiva, ou seja, tem várias explicações, né? E todos esses modelos, né, eles vinham tentar buscar explicar e localizar o planeta Terra como centro do universo, né? E aí a gente chama esses modelos de explicação os modelos geocêntricos, né, em que a Terra é o centro do universo. E esse modelo, ou seja, que os outros planetas, o Sol orbitava ao redor da Terra, a Terra redonda. Mas esse modelo depois, em meados do século XV, XVI, né, o Nicolau Copérnico, ele trouxe, né, a ideia, né, Galileu Galilei também, a ideia do modelo dele que a gente chama do modelo heliocêntrico, né, em que o Sol, hélio, porque o Sol, né, tem os elementos químicos, o hélio, né, hélio significa Sol, né, e por isso que batizou
o elemento químico hélio, porque é um elemento químico muito presente no Sol, na formação, aquele gás nobre, né, que no processo de fusão nuclear do hidrogênio para formar hélio. Então, o modelo era sempre que o Sol era o centro do universo, quando eles acreditavam que o universo seria apenas o sistema solar. Mas esse modelo não foi aceito, né? Foi negado, porque era impossível a Terra ser o centro do universo, né? Não ser o centro do universo. E essa ideia só foi começar a ser mais aceita lá para o final do século XVI, XVII, porque muitos cientistas e muitos pensadores, né, eles eram perseguidos, eles eram assassinados, eles eram condenados a censurados, assassinados, enforcados por essas ideias. Inclusive o próprio Galileu Galilei, né, ele teve, para ele não ser preso e não morrer por heresia, né, por dizer que a Terra não era o centro do universo e sim o Sol, ele teve que negar e dizer não estava enganado, mas para não matarem ele, né. Então, cada vez que os conhecimentos foram se ampliando, as noções que o universo ele era muito maior e muito mais amplo foi crescendo. Então, só para se ter uma ideia, você acredita que só na Via Láctea, que é a galáxia que a gente vive, tem mais de 200 bilhões de estrelas, né? Você acredita que pelo universo afora deve ter mais de 200 bilhões de galáxias. Então a Via Láctea, que é a galáxia que a gente vive, tem mais de 200 bilhões de estrelas. Pelo universo se estima que tem mais de 200 bilhões de galáxias pelo universo. Então o universo... E nenhuma dessas galáxias, o importante saber, que nenhuma dessas galáxias elas está no centro do universo, né? O universo ele vai ficando maior conforme a humanidade foi desenvolvendo seus conhecimentos, foi percebendo que o universo é maior, cada vez maior, né? Então, a partir das observações foram construídos, né, modelos e imagens de como seria o universo, né? Então, ele seria o universo seria uma imensidão, né, que é completamente imensurável nas escalas que a gente utiliza de metro, quilômetros, por exemplo. Então a gente foi utilizado uma escala que a gente chama dos anos-luz, né? Que os anos-luz não é uma escala de tempo, é uma escala de distância, ou seja, quanto tempo a luz, que é a partícula que viaja em maior velocidade, nada viaja mais rápido que a luz, né? Quanto tempo ela demora para chegar de um lugar para o outro. Então, anos-luz é uma escala de distância, não é necessariamente uma escala de tempo. Então, se falar em 280 milhões de anos-luz, significa dizer que um objeto viajando na velocidade da luz, ele vai demorar 280 milhões de anos para chegar lá, certo? Então, os anos-luz é uma escala de distância, ela vai medir a distância, né, entre os corpos. Então, o fato de as galáxias estarem se afastando sempre, como a gente pode observar nessa imagem, significa que no passado elas estavam muito próximas, né? Então, por isso esse afastamento é uma das evidências, ou seja, as galáxias elas estão sempre se afastando cada vez mais, né? Então, uma série de cientistas, o Hubble, que deu o nome ao telescópio, e outros tantos cientistas, o Einstein, eles já vêm comprovando que a teoria de que o universo, na verdade, ele está se expandindo, que as galáxias estão se afastando, e que muito provavelmente se as galáxias estão se afastando é porque em algum dado momento elas estavam muito próximas ou no mesmo lugar, né? E aí essa é uma das evidências da teoria da grande explosão que a gente chama do Big Bang. Então lá no início tem o Big Bang, que foi liberando matéria, e a partir daí essa matéria foi formando os corpos celestes que nos cercam, né? Então, pela teoria do Big Bang, no início do universo, todo o universo se concentrava em um único ponto, né, que originou tudo, né? E com a expansão desse pequeno ponto, né, as partículas foram se combinando e formando toda a matéria que existe no universo, radiação e luz, né? Então, os estudos científicos sobre a origem do universo, ele compõe uma parte da astronomia que a gente chama de cosmologia. A cosmologia ela vai estudar a origem do universo. Pessoa, o que é que tinha antes do Big Bang? Não sei, não se sabe, né? Big Bang foi uma grande singularidade em que nada existia, nem o tempo nem a matéria não existia, né? O que tinha antes a gente não sabe, mas o que existem várias teorias que podem explicar o que tinha antes, mas o que sabe é que a partir daí, porque foi a partir do Big Bang que surgiu tudo, né? Surgiu a matéria, surgiu os fenômenos naturais, as leis das físicas. Então, se antes não existia nada disso, as perguntas é mais como é e como será do que como foi, né? Então o universo é como se fosse uma grande bola de açúcar. Você vai enchendo ela, quanto mais você vai enchendo, ela vai aumentando. Quanto mais ela vai aumentando, mais as galáxias vão se expandindo. Então o universo está em expansão
o que está em expansão? O espaço entre os espaços. Então o espaço entre as coisas está em expansão, é como se fosse uma bola de isopor. Se você pegar uma bola de isopor seca e pintar umas bolinhas nele próximas, quando você for assoprando nessa bola, essas bolinhas elas vão ficando cada vez mais afastadas. É mais ou menos o que pode estar acontecendo com o nosso universo, ou seja, esse processo de expansão e aumento de tamanho. E para a gente fechar aqui, as ideias do que a gente chama do... Sempre tem uma pergunta se existem outros planetas que podem ser habitáveis, ou seja, que pode existir vida, que os seres humanos podem, por exemplo, um dia viajar para esses planetas e sobreviver. Por que não existe evidência de vida nos planetas, nos demais planetas do sistema solar? Porque a gente não pode, sei lá, ir para Marte e viver lá como vive na Terra, né? De princípio, toda estrela que existe, das, sei lá, 200 bilhões só aqui na Via Láctea, elas em tese elas podem ter planetas orbitando. Diante dessa possibilidade, né, de ter planetas orbitando todas essas estrelas, os cientistas se questionam se realmente não é possível de encontrar algum planeta semelhante à Terra ou outras formas de vida por aí. Considerando que nenhum outro planeta do sistema solar apresenta condições favoráveis para a vida, as investigações nesse sentido agora elas se debruçam sobre os exoplanetas, né, que são aqueles planetas que estão fora do sistema solar, né? Os astrônomos eles observam com mais cuidado, né? Como é que eles observam isso? Eles observam a luz que é emitida por uma estrela e detectam se há alguma diferença nela, né? Ou seja, é uma maneira que ele comunica de encontrar os exoplanetas, né? Ou seja, quando eles observam a estrela e veem o caminho da luz que aquela estrela faz, se tiver, por exemplo, algum planeta, essa luz vai sofrer algum tipo de desvio ou não vai chegar plenamente aqui na Terra, né? Então, porque quando um exoplaneta, esse planeta ele cruza, ele passa na frente de uma estrela, ele bloqueia um pouco dessa luz, né? Então é como se fosse uma mini eclipse observada da Terra, só que há bilhões de anos, a partir dos instrumentos de observação. Então eles conseguem descobrir se existem planetas orbitando uma estrela a partir desses pequenos momentos, né? Então, com base disso, é avaliado se esse planeta ele está no que a gente chama da zona do habitável ou não, né? A zona do habitável, ela se trata de uma região do espaço sideral que existe ao redor de uma estrela que recebe a quantidade de radiação adequada para existir a água no estado líquido, né? Porque se o planeta estiver muito próximo, a água ela estaria na forma de vapor, e se ela estiver muito distante, a água vai estar congelada, né? Então a água é fundamental para a construção da vida então de todas as formas de vida que a gente conhece aqui na Terra, todas elas dependem da água para sobreviver. Muito provavelmente a vida surgiu na água aqui no planeta. Então a zona habitável tem que ser o planeta, para ser considerado um planeta habitável, ele tem que estar numa região, numa distância de um planeta em que ele receba radiação solar o suficiente, radiação da estrela o suficiente para que exista água no estado líquido. Se ele estiver próximo demais, a água vai evaporar, né? Se estiver muito distante, a água vai ser congelada. Então a Terra é o único planeta, por exemplo, aqui no nosso sistema solar que se encontra na zona habitável, certo? Ou seja, um local onde existe radiação suficiente para existir água no estado líquido. Então, se, por exemplo, os telescópios que ficam na atmosfera do planeta, ficam orbitando o planeta, como o Hubble e o Kepler principalmente, já identificou mais de 2.300 exoplanetas, né? E eles sempre estão buscando novos planetas e vendo planetas que têm características parecidas com a Terra, se esses planetas eles estão na zona do habitável, certo? Falei um bocado, foi muita coisa. Na próxima aula a gente vai falar sobre a evolução estelar e vamos a partir daí concluir o nosso assunto, certo? Então qualquer dúvida entre em contato, fiquem bem, a gente se vê na próxima aula. Tchau!